Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, programa semanal de entrevistas, onde nós procuramos trazer pessoas importantes no nosso meio social. Hoje, eu estou aqui no estúdio com o nosso caríssimo João Alfredo Tenório Lins Guimarães, um dileto amigo, um profissional da mais elevada consideração em nosso meio, um homem de uma formação ética e de práticas morais irretocáveis. Eu faço sempre questão de dizer isso. É com ele que nós vamos conversar sobre diversos assuntos ligados à odontologia, à tanatologia forense. Ele já foi diretor do Instituto Médico Legal, já foi presidente do seu órgão de classe, ou seja, uma pessoa que tem já uma visão social bastante sólida e tem também um juízo de valor, juízo crítico sobre o nosso meio social a ser bastante considerado. O nosso caríssimo João Alfredo Guimarães, ele é cirurgião dentista, depois eu vou até tratar sobre essa questão. Ele é bacharel em Direito, especialista em odontologia legal e saúde pública, é mestre em saúde pública, é perito odontolegal do IML daqui do Maceió, ex-diretor da Perícia Oficial Criminal de Alagoas, do Estado, e ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia. Então, portanto, só pelo currículo dele, nós podemos perceber que se trata de uma pessoa importante aqui na nossa sociedade. Meu caríssimo João Alfredo Guimarães, me permita chamá-lo de João Alfredo. Tranquilamente. Quero te agradecer por você ter recepcionado o convite. Quero aqui fazer um agradecimento à nossa querida Rita Correia, que foi ela quem fez o contato, foi ela quem promoveu o contato, eu não tinha o seu contato, foi ela. Eu quero aqui agradecer publicamente ela ter viabilizado essa conversa nossa. Então, eu quero te agradecer, como sempre faço, em nome não só da televisão, mas em nome também da nossa equipe. Eu não preciso dizer que eu agradeço em meu nome, porque isso já está bastante claro. Mas eu queria deixar logo, meu caríssimo João Alfredo, você à vontade para fazer uma primeira consideração que você entenda conveniente para os nossos telespectadores. Primeiramente, agradecemos o convite, dizer que entre os fatos que o senhor mencionou agora há pouco, esqueceu de dizer somente que no direito fui seu aluno. Ah, mas isso está com longo tempo. Mas me deixou muito feliz de ter recebido esse convite e de poder estar aqui para conversar um pouco sobre a nossa profissão, sobre o que a gente tem feito enquanto não só individual, mas de maneira coletiva, lutando pela classe, lutando pelas coisas éticas dessa sociedade que está tão cambaleante, digamos assim. Está tão chamuscada, né? João, já que você se referiu aí, que você foi um dia, você foi um ouvinte meu, eu quero fazer aqui um registro. Eu lecionei, eu tive sala de aula, eu sou professor, e eu tive sala de aula durante 23 anos. Eu posso dizer que você, meu caro João, foi um dos alunos mais compenetrados que eu conheci. Eu conheci um aluno que disse que não ia poder fazer a prova porque ele tinha um jogo do Flamengo. Isso me deixou realmente muito aborrecido. Mas, em compensação, eu tive também um aluno como você, que eu me recordo, você como um aluno, sério, compenetrado, atencioso, ali naquela convivência, e curioso, participando das aulas, etc, etc. O que é que você pode ser, depois daquela fase? O homem que você é um homem decente, honrado, profissional de grande valor. Então, foi justamente o direito que me empurrou para a odontologia legal. E eu posso dizer que o direito também propiciou ter podido aceitar dois convites importantes na minha vida. Um, de ter sido diretor da perícia criminal, porque, sem dúvida alguma, tratar com gestão pública não é brincadeira. Com gestão pública e com ética. E aí veio o segundo convite de compor um grupo para o Conselho de Odontologia e passar 4 anos na sua presidência. E isso aí eu devo realmente muito ao direito e aos anjos que a gente encontra ao longo da caminhada. Perfeito. Meu caro João Alfredo, eu quero inicialmente lhe perguntar, quero que você esclareça para mim e para os nossos telespectadores, cirurgião dentista, odontólogo, como é? Às vezes eu não sei se chama o indivíduo de dentista, de cirurgião dentista, de odontólogo, como é isso, hein?
Na verdade, essas nomenclaturas, elas se confundem muito. Por exemplo, a própria Prefeitura de Maceió coloca no seu quadro de funcionários como odontólogo. Mas a palavra correta, a denominação correta é de cirurgião dentista. Isso aí remonta ainda do Brasil pós-colonial, onde surgiu a arte da cirurgia dentária, que ela se limitava exatamente ao dente. E de lá para cá, o senhor imagine, quem praticou a cirurgia dentária se transformou em cirurgião dentista. E esse nome ficou, com o passar do tempo, foi ficando, e é ainda a denominação da profissão. Odontólogo, muitas pessoas chamam, algumas entidades também denominam assim, mas não existe no Brasil oficialmente essa denominação. Quer dizer que o indivíduo, pós a graduação de odontologia, em odontologia, ele passa a ser um cirurgião dentista. Isso após a sua devida habilitação no Conselho de Classe. Existe uma prova de admissibilidade? Não existe essa prova como é feito, por exemplo, na OAB. Não existe. Mas o senhor, por exemplo, quando o senhor leu nosso currículo, o senhor acabou de dizer bacharel em Direito. Eu não me intitulei advogado. Por quê? Porque eu não tenho inscrição na ordem. Certo. Então, o graduado em odontologia, ele se torna cirurgião dentista na hora em que ele se inscreve no conselho. Porque ele é admitido nos quadros, né? No entanto, não existe essa prova. Tanto a odontologia quanto a medicina já requerem isso aí há algum tempo. Alguns conselhos de medicina, como o Conselho de São Paulo, já faz essa prova, mas essa prova ela não é um requisito formal. Inclusive, se o indivíduo não quiser realizar a prova, ele pode não realizar. E muitas vezes ele faz para ter uma nota e ter mais uma coisa para colocar no seu currículo. Mas não existe na área de saúde nenhuma prova de admissão para ser inscrito no seu conselho fiscalizador. O meu caro João Alfredo, veja bem, eu sou muito curioso. Eu sei, não precisa ninguém me dizer, que o cirurgião dentista, ele para ser um indivíduo feliz na sua atividade e fazer os seus pacientes felizes, ele deve encerrar alguns medicamentos. Uhum. Porque a odontologia, se por um lado ela é ciência, por outro lado ela exige também do cirurgião dentista a arte do escultor, não sei se vou chamar assim, porque aquilo é muito delicado, você moldar, fazer um molde, isso é muito delicado. Eu aproveito para citar aqui um exemplo até trágico. Há uns anos atrás, um cidadão deu cabo à própria vida, se suicidou, porque ele foi fazer uma prótese, um molde, e não se ajustou. E aquilo trouxe para a sua vida pessoal uma série de problemas, uma série de infortúnios que ele terminou. Você acredita em mim, João? Isso que eu estou te falando? Certeza. Eu não quero aqui declinar o nome, porque a família está aí, eu não quero, entendeu? Mas uma pessoa, tive com ele algumas vezes, gente fina, rapaz. Mas aquele molde mal feito, ou seja, assim, aquela prótese mal feita, determinou um infortúnio na sua vida, tamanho que ele terminou. Pode ter sido a gota d'água na sua vida, né? Pode ser, evidentemente. Eu não quero entrar nas razões. Né, Mas assim, esse conceito, né, de ciência e arte tem passado de geração em geração, mas eu posso lhe garantir o seguinte, que hoje, com 22 especialidades que a profissão tem, ela está muito mais científica do que artística. Porque a técnica, é óbvio que a facilidade no manuseio de objetos, de detalhes, facilita muito. Isso realmente facilita, mas existe todo um estudo da técnica. A técnica ela pode ser aprendida, é óbvio que ela vai ser melhor desenvolvida por aqueles que têm mais habilidade. Mas existe uma gama muito grande de especialidades. E se o senhor permitir, eu citar algumas que são mais novas, por exemplo, a odontologia do esporte. E aí muita gente fica pensando, mas por que a odontologia do esporte? Na TV é muito comum a gente observar alguns atletas profissionais usando máscaras. Um indivíduo que teve uma fratura nasal no meio de um jogo de futebol, por exemplo, ele vai lá e coloca uma máscara facial para proteger aquela estrutura e poder fazer o seu esporte. E a odontologia do esporte faz isso. Não só isso, me permita continuar? Por favor. E, por exemplo, eu vou prescrever uma medicação para um problema odontológico trivial, para um atleta. Eu não posso prescrever sem observar
que aquele se trata de um atleta de alto rendimento e que muitas vezes a medicação pode prejudicar o seu rendimento ou até ser pego num doping, num exame antidoping. Então, essa especialidade é só para citar um exemplo mais moderno de como a odontologia cresceu. E nós tivemos a felicidade, por exemplo, em abril passado, abril de 2018, aprovar na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas uma lei que institui a obrigatoriedade da presença do cirurgião dentista em ambiente hospitalar para tratar de pacientes internados. É outro ramo da odontologia chamado odontologia hospitalar, porque comprovou-se que o indivíduo que está hospitalizado e que não faz a sua profilaxia, a sua prevenção bucal, nem se observa a boca daquele indivíduo, ele tem uma chance muito maior de infecções secundárias. Por isso que muita gente entra na UTI e não consegue sair, não consegue se recuperar e às vezes é apenas uma falta de uma higiene, claro. É um dente que está ali com foco de infecção. Então, hoje eu posso lhe dizer com segurança que tem mais ciência do que a arte propriamente dita. Né? Eu me refiro, por exemplo, eu sou de uma época que o grande, vamos dizer assim, o grande momento daquilo, eu era garoto, mas eu me lembro que a endodontia era, para você ter ideia, aqui havia 2 profissionais que faziam, né? Faziam o que se chama de tratamento endodôntico. Canal. O canal, o famoso canal. Hoje já existe até um aparelhinho que ele consegue medir a profundidade da raiz, né? A implantodontia hoje, mais adiante talvez eu toque nesse assunto com você, mas, meu caro João, para a gente sair um pouco desse assunto, como é que você vê o atual momento ético do nosso país? Eu pergunto sempre aqui, porque eu tenho trazido pessoas aqui, sempre pessoas importantes, até no aspecto ético, pessoas que você não consegue colocar um traço, fazer uma reserva na sua vida social, na sua vida como cidadão. E eu quero saber, João, como é que você vê esse atual momento ético em nosso país, que repercute até para os jovens, até para os profissionais. Por exemplo, vou dizer aqui com ar de indignação, um engenheiro civil vai fazer medição e faz a mais. Isso realmente me incomoda, rapaz. Por exemplo, a construtora teria que fazer o asfalto com um perfil de 1,5. Aí, para economizar, faz com 1,2 e o indivíduo, o engenheiro, rapaz, que é o fiscal, vai lá e diz que ele fez com 1,5. Me Deus, qual é o castigo que você pode dar a um homem desse? Qual é o castigo? Eu fico pensando, fico bolando um castigo. Eu até pensei num outro dia, que era amarrá-lo numa árvore ali na Praça de Deodoro e obrigar todo cidadão que passasse a fazer uma execração. Por favor, João. Então, nós tivemos a oportunidade de passar 4 anos na coordenação de um conselho de classe. E no conselho de classe a gente vê de tudo. Vejo, tudo e tudo. Vê. Eu tive a oportunidade de ver estudantes prestes a se formar, se passando por dentista, trabalhando no interior e o pior, contratado pelo poder público, com a conivência do poder público. Então, imagine a rede de coisa errada que tem numa situação dessa. Pelo amor de Deus. Mas será que ele também não ludibriou o poder público? É possível, mas a gente também não pode entrar em detalhe, mas a história não levava a crer isso aí. Claro. Então, a gente vê ainda, apesar de tanta oferta de trabalho, porque a gente tem uma boa oferta de profissionais hoje no mercado, mas tanta gente exercendo ilegalmente, a gente está vendo aí o tempo todo nas mídias mostrando o falso dentista, o falso médico, e às vezes o camarada é profissional, mas ele propaga coisas fantasiosas que não pode executar, promete tratamentos mirabolantes que não consegue executar. E o que é mais comum e que as pessoas fazem até, eu diria, desde adolescentes, alunos de graduação e depois como profissionais, são as publicações assim, expondo o paciente de uma maneira assim, totalmente sem ética, sem pudor. E, infelizmente, essa é a profissão, é a sociedade que a gente está. Mas se ele pedir permissão ao paciente, olha, vou fazer esse branqueamento, pode ser esse branqueamento, e vou colocar no código de ética odontológica, diferente talvez de algumas outras profissões, mesmo que o paciente consinta, você não pode expor para
uma divulgação profissional. Sim. Você pode expor numa aula, num curso, você vai dar um curso e pede autorização para mostrar o caso dele, ele autorizando, você pode colocar lá no seu curso sem maiores problemas, porque ali ele está servindo como um exemplo de um caso bem sucedido, por exemplo. Mas para benefício profissional, para daquilo ali você atrair clientela, você não pode fazer nem com o consentimento do paciente. Meu caro, você na sua gestão frente ao conselho, chegou ao ponto de caçar o registro de algum profissional? Não. Não, né? Esse é um procedimento, assim, em nível de Brasil, extremamente raro. E é muito doloroso, viu? É muito raro, doloroso. É doloroso e raro, porque a gente dá todas as oportunidades do mundo para o profissional se reabilitar. Então, para lhe dar um exemplo, quando a gente chegou lá no Conselho, existia um turbilhão de processos que o senhor sabe muito bem que Conselho, como na OAB também da mesma forma, são cargos honoríficos. E dessa forma você tirar o cidadão toda semana para estar ali não é fácil. Então, o conselheiro, por ele não ser remunerado, a gente tem uma certa dificuldade de mantê-lo dentro do conselho trabalhando, porque é um trabalho hercúleo e de amor à causa. Então, nós tínhamos uma quantidade de processos andando lentamente. Então, criamos alguns mecanismos para dar vazão a isso aí. Por exemplo, a criação de uma Câmara Técnica Ética a mais, que ficou exclusiva só para essa questão de publicidade irregular. Criamos também, inspirados e espelhados no Ministério Público, a figura do termo de ajustamento de conduta, onde a gente firma esse termo de maneira a pôr fim ao andamento do processo e dar uma chance de reabilitação para esse indivíduo. Então, realmente, chegar ao ponto de uma cassação realmente é uma situação de extrema gravidade e que Alagoas nunca teve em sua história. João, você foi 2 anos o líder da classe. 4 anos. 4 anos. 4 anos, 2 mandatos. 2 e renova mais 2. Você teve oposição? No primeiro mandato, sim. A gente teve um grupo oposicionista. Disputar, né? E assim, eu lhe sou bastante sincero que eu acredito que a oposição é salutar. Claro. Porque dá mais um estímulo de você trabalhar, de você se organizar melhor, de você mostrar serviço. Agora, no segundo mandato, a gente já não teve oposição, mas eu não acredito somente ao trabalho. O trabalho, graças a Deus, foi feito com uma equipe muito boa, mas eu não acredito exatamente somente a isso, né? Eu acredito essa falta da oposição à dificuldade que é hoje gerir um conselho de classe. Então, por exemplo, desde 2013, o TCU, ele entendeu que os conselhos de classe devem também estar sob a seara de fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, hoje eu estou com a minha vida toda exposta e devassada e o tempo inteiro tendo que prestar contas e 5 anos ainda de quarentena, porque entrar num conselho que não tinha, professor, um único processo de compra e sair de lá deixando uma comissão de licitação funcionando, pode ter certeza que no meio de uma caminhada dessa escapa algum papel assinado errado, isso não tenha dúvida. E você tem que hoje ainda que está dando satisfação e tal? Não. Hoje eu estou na quarentena, né? Porque me afastei, mas a qualquer momento posso ser chamado para explicar algum processo, alguma documentação, mas com toda a tranquilidade do mundo, sabendo o que fiz, sabendo as dificuldades que a gente teve. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes se perde o interesse de você ser um gestor de conselho, já que você não tem remuneração e ainda por cima tem uma gama de responsabilidades grandes. Ser ordenador de despesas não é brincadeira. Meu caro João, como é que você vê a criação desses novos cursos de odontologia? Como é que você vê isso? Numa análise Veja, crítica, eu vou fazer uma análise crítica e principalmente hoje que não sou mais presidente do conselho, eu posso dar uma opinião de cidadão. Você não consegue intervir? Não. A quantidade de cursos hoje, eu diria, eu não posso fazer uma análise irresponsável e dizer que é uma quantidade a mais ou a menos. O que eu posso lhe dizer é que tem muito curso de baixa qualidade. Então, se o senhor ter uma ideia, em 2015, isso dados... Você fala no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, sem dúvida. Em 2015, o Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão que é consultivo do Ministério da Saúde, e ele opina sobre a abertura de cursos. Ele recebeu 45 pedidos de abertura de curso na área de odontologia.
E ele opinou que 37 não tinham condições de abrir. Só que dos 37 cursos, o MEC autorizou 33. Ou seja, me parece que o Ministério da Educação, ele vem sem um critério bem definido na autorização de abertura de cursos, e não é só no curso de odonto, eu acredito que de uma maneira geral. Ô, Cajão, só me permita lhe interromper. Queria que você repetisse isso. 37 foram tidos como inaptos. Inaptos. Por que esse? Não tem estrutura física, Certo, não tem professores com titulação, mestres, doutores. Eles não têm laboratórios, não têm estrutura e corpo docente, certo? E mesmo assim, o Ministério acaba autorizando a grande maioria. Então, isso frustra um pouco. Está tudo funcionando? Eu não tenho essa informação se todos estão funcionando. Mas foram autorizados. Foram autorizados. Então, me parece que, de uma maneira geral, a educação superior virou um grande negócio. Um grande negócio. A preocupação não é com a qualidade, e sim com a mensalidade. E eu poderia dizer que o mercado, ele vai acabar tendo que regular de uma maneira pior possível. Porque você poderia ter um conforto não só para o profissional, mas para o seu paciente. Por que eu digo para ambos? Porque para o profissional, de ser dignamente remunerado. E para o paciente, de ser tratado de maneira cautelosa, criteriosa, cuidadosa. Infelizmente, nessa oferta exagerada de cursos, você tem uma má formação, o indivíduo principalmente. É impressionante quando a gente vai entregar uma carteira de habilitado, de inscrito, que eu faço essa entrega, faço uma entrega solene para ter um momento de dar uma palavra. Me parece que nunca ouviram falar de aspectos éticos quaisquer. É uma coisa impressionante isso aí. A gente fala de coisas básicas, de como, por exemplo, ter cuidado em guardar uma documentação, porque a documentação é a prova que o indivíduo tem do que foi feito. Então, eventualmente, em qualquer reclamação, você tem que dispor disso aí. E ninguém sabe de nada, é uma coisa assim, eu não posso generalizar, ninguém é uma palavra muito forte, mas uma grande parcela não entende dessas coisas básicas. Banaliza e assim, sai da faculdade muito preocupado com a técnica e esquece que do outro lado tem um ser humano que precisa ser bem cuidado. Realmente de você ficar imaginando o número de problemas que decorrem daí. Não é verdade, João? Recebi um sinal, vamos fazer uma pausa, mas eu ainda quero, João, em breve síntese, eu quero lhe provocar no seguinte sentido, e talvez a gente tenha que voltar iniciando também esse tema. Existe muito exercício ilegal da profissão? Infelizmente ainda tem. Aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas ainda tem, principalmente nos locais de mais difícil acesso à fiscalização, como alguns interiores, e até aqui na capital existe, e daqui a pouco eu vou detalhar melhor isso aí, mas é impressionante, me parece que a crise vivida pelo país reacendeu essa questão. E aí, como é que faz? O Conselho consegue inibir? O Conselho constata as situações, mas como o exercício ilegal é previsto como uma infração penal, a gente faz toda a investigação e nós entregamos à Polícia Civil para agir. No entanto, todos sabem, não é uma coisa que eu estou falando aqui inédita, que a polícia está assoberbada. Também, né? A polícia está atolada de problemas. A impressão que me dá é que nós estamos naquele momento onde uma velha sentença que diz assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, quando a gente senta para conversar com algum colega delegado, ele praticamente faz uma súplica. Não me traga mais esse problema porque eu já não estou dando conta dos mais graves. E ele, obviamente, o exercício legal em que pese, trazer um problema em paralelo que seria expor a população a problemas de saúde pública. Você tem um indivíduo inabilitado que muitas vezes não sabe o que está fazendo e vai expor o seu paciente. Chega nesse nível. A gente tem em determinados locais aqui do estado, onde aquele indivíduo é conhecido, inclusive ele faz até propostas de extração dentária com 2 preços, professor, com a sutura e sem a sutura. Pelo amor de Deus. Fazer uma pausa rápida, pedindo permissão aos nossos telespectadores.
e nós retornamos rapidinho aqui com o nosso João Alfredo Guimarães, conversando essa conversa agradável e elucidativa sobre um tema tão importante. Até já. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando aqui com o nosso caríssimo João Alfredo Guimarães, um eminente profissional, um eminente cirurgião dentista e perito odontológico, posso chamar assim, aqui do nosso estado, mas sobretudo um cidadão que nos honra e nos eleva em qualquer recanto desse país que ele ande. Ele vai servir de paradigma para todo aquele que quer no meio social se comportar de forma decente e honrada. Meu caro João, rapidamente, quero que você fechasse essa questão do exercício ilegal da profissão. É preciso que o cidadão faça a sua parte também. O Conselho corre atrás, faz a fiscalização, investigação, entrega para os órgãos competentes, como a Polícia Civil, como o Ministério Público. No entanto, o que a gente tem observado é que, por exemplo, outro dia um delegado me deu a seguinte resposta. A gente não pôde caracterizar como exercício ilegal, porque ele não estava fazendo aquela prática fingindo ser um dentista. Todo mundo ali sabia que não era. E aí eu fiz, como pode uma coisa dessa? Simplesmente, hoje, no estado de Alagoas e no Brasil inteiro, existe a figura do leigo que coloca um aparelho ortodôntico falso. Aquele aparelho não faz nenhum tipo de tratamento, ele apenas está ali enfeitando, se é que se pode dizer assim, os dentes do paciente. E quanto mais colorido, melhor. Então, o que chamou muito a atenção da gente é que as pessoas que frequentam aquele ambiente e que vão lá sabendo que não é um dentista... Você falou aparelho ortodôntico. Isso, o aparelho ortodôntico. Então, é um absurdo. A população tem que saber que mesmo sendo um aparelho falso, pode trazer complicações para a sua saúde. Então, é um apelo que a gente faz à sociedade como um todo, que não dê guarida a esse tipo de atitude. E um alerta aos jovens, são mais os jovens, né? Outro dia, só para exemplificar, uma mãe que levou o seu filho a colocar um aparelho desse, o menino tinha leucemia e entrou num choque hematológico terrível por conta da infecção provocada por esse tipo de aparelho. Então, saber que não é um profissional e ainda assim frequentar é uma conivência terrível. E aquilo exige uma técnica apurada, né? Se for para funcionar, sim, mas eles colocam apenas como adornos, como se fosse um piercing. Eu sei como é. Uma outra coisa, aquilo ali tem que haver paralelamente um acompanhamento radiológico. Sim, mas não existe nada, né? Absolutamente nada. Ou seja, é feita a olho de tejo, como dizem por aí, né? Na sorte, né? Na sorte. Infelizmente, uma má sorte. Pelo amor de Deus. Agora me diga uma coisa, meu caro João, você não acha que... Eu queria que você fizesse uma breve consideração. Você não acha que essa esbórnia na odontologia, na atividade odontológica
nessa algazarra, vamos chamar assim. Você não acha que isso é incentivado também por essa prática nefanda que é feita em nível nacional, no ambiente político, no ambiente político, no executivo também, aqui e acolá também o judiciário se envolve nessa coisa. Você não acha que esses exemplos odiosos, eles incentivam essa prática lá embaixo? Eu tenho certeza disso, porque a gente sabe como a impunidade, como a bagunça generalizada influencia no dia a dia. Me parece que o comum, o corriqueiro, virou a coisa errada. E Rui Barbosa, no início do século passado, já dizia que as pessoas têm hoje, naquela época já, vergonha de ser honesto. Infelizmente, a gente está diante disso aí, inclusive, há aquela minimização do problema. Então, você pega o sujeito no problema e ele diz, mas isso é bobagem. É como a gente cansa de ver nas redes sociais e, às vezes, até nas reportagens, o prefeito está tentando tirar o ambulante do local errado e todo mundo largando o verbo em cima do prefeito, porque deixa o rapaz trabalhar, mas ninguém considera que o comerciante paga imposto, que ele tem despesa com carteira assinada dos seus funcionários. Então, a coisa está tão errada em nível nacional que as pequenas coisas vão passando despercebidas. Hoje pela manhã, eu vi um jornal, um prefeito se insurgindo contra uma equipe que fazia lei seca. Ele se insurgindo porque estava vendo um festival próximo e aqui ia ser um problema, ia desmerecer. Mas outro retrato da bandalheira que tomou conta do país, infelizmente. Pois é, meu amigo, eu sei que nós vemos coisas desalentadoras e mais ainda quando eu vejo jovens envolvidos nisso, jovens profissionais, né? Como eu citei o caso do caríssimo engenheiro civil que se passou, rapaz, e não é só esse não, são dezenas de casos pelo país afora, a economia do Brasil sangrando e a gente carente de escolas, porque o indivíduo, está certo que ele não é obrigado a encontrar o sol, mas pelo menos dê chance a ele de seguir o caminho para ver se ele tem chance. Sem dúvida. Então, odontologia, se eu colocar bem, é de alto nível em nosso país? Nós estamos num alto nível? Nós temos condições de exercer uma odontologia de alto nível. Eu diria que os centros de excelência produzem profissionais de alto nível. E mesmo um estado pequeno como Alagoas tem produzido profissionais de alto nível. Então, muitas vezes, a falta de paciência do profissional em se capacitar, a pressa por alcançar um patamar que muitas vezes ele vê naquele seu professor que já é bem sucedido. E como a sociedade é muito imediatista, então essa pressa é que leva às práticas, aos erros e à banalização da profissão. Na verdade, nós temos uma odontologia que não deixa a desejar. Inclusive, eu posso lhe dizer que eu já tive pacientes que vieram transferidos de países da Europa. Eu já tive paciente que veio da Itália, já tive paciente que veio da Suíça. E nesses locais da Europa, os tratamentos são caríssimos. E eles vieram para cá e o que a gente viu de condição bucal dessas pessoas faz a gente pensar que a odontologia brasileira é uma odontologia muito boa. Mas é óbvio que, como toda profissão, a gente precisa estar sempre atento. A fiscalização não pode deixar de existir e também, se eu pudesse ter um desejo hoje para a minha profissão, seria que o Ministério da Educação tivesse mais critério na autorização e na fiscalização dos cursos que hoje existem. Isso seria ideal. Beleza. Meu caro João, diga uma coisa. Qual é o grande centro odontológico do país hoje? Como acho que quase toda profissão, acho que São Paulo é o grande centro. São Paulo, né? O sudeste do país tem como destaque São Paulo e Rio de Janeiro. Na implantodontia, Bauru, Olha, Bauru é um grande centro na área cirúrgica, né? Em todas as áreas da odontologia, mas se destaca muito na área cirúrgica, inclusive na recuperação de pessoas que nasceram com aquela fenda labial, o famoso lábio leporino. Certo. Então, lá é realmente um centro assim, de excelência. Na implantodontia, qual é o grande centro hoje? Você pode dizer Existem vários centros. O Rio de Janeiro é um excelente centro, mas São Paulo ainda domina em praticamente todas as áreas. Porque São Paulo concentra hoje, acho que a maioria dos dentistas do Brasil e
mais de 70 faculdades de odontologia no estado de São Paulo. Então, realmente, com tanta oferta, você tende a ter uma competição maior entre as faculdades para ver quem vai oferecer a melhor formação, o melhor serviço. Caro João, deixa eu te fazer uma pergunta, e é importante, eu não sei se os nossos telespectadores têm conhecimento. Há uns anos atrás, não sei se foi na TV Cultura, eu vi um programa de um cirurgião dentista, um cidadão já homem dos 60 anos, que o bisavô dele era dentista, o avô dele era dentista, o pai e a mãe eram dentistas e tal. Mas o que me chamou a atenção é uma clínica do Rio de Janeiro, uma clínica para executivos. O indivíduo, à noite, se interna e durante a noite ele faz o tratamento. Isso é possível? Não. Em algumas situações é possível. Por exemplo, até mesmo na área de implante, que a gente começou a comentar, sim, existem algumas reabilitações que elas se dão por que eles tecnicamente chamamos de carga imediata. Popularmente seria sair com o dente pronto de dentro do consultório. E às vezes, dependendo da situação, nesse exemplo que o senhor está citando aí, o indivíduo, em algumas horas, ele tem... Ele dorme lá na clínica, ele é sedado, ele é sedado. Ele pode ser submetido, ele sedado e anestesiado, ele pode se submeter a vários procedimentos de uma vez só. Agora, isso se dá mais para quem tem escassez de tempo, porque quem tem tempo é melhor que faça as coisas devagar, até para ver se vai se adaptar àquela situação, ver a reação do seu organismo. Mas o senhor não comporta ainda uma clínica dessa? Pode até comportar, ela não existe ainda. Ela não existe ainda. Mas comportar por comportar vai muito também da questão financeira da distribuição de renda daquele local. Então, você só vale a pena abrir uma estrutura dessa se você tem uma clientela capaz de arcar com esse trabalho, né, com essa despesa. Meu caro João, para nós passarmos para outro assunto, rapidamente, eu lhe fiz a pergunta e você não fez aquela análise que eu queria. Eu quero insistir, quero lhe ouvir. Como é que você vê a conduta desses homens públicos em nosso país? Como é que você vê isso? Infelizmente, parece que está arraigado na formação do brasileiro. E quando a gente... Eu vejo com os piores olhos possíveis, né? A gente que tem uma formação de casa, de família, de entorno, de amizades e tudo mais, a gente fica cada vez mais perplexo com as coisas que acontecem. E eu lhe digo que a falta da punição adequada, essa questão do próprio foro privilegiado, que é uma coisa que tira, né, o foco das atenções, às vezes coloca tudo numa gaveta e lá vai ficando, esperando o tempo passar e quando vão analisar já prescreveu. Então, na verdade, a gente precisa ter, para esse Brasil sair dessa situação, uma reforma social. Eu não acredito em milagres nem milagreiros. O que eu acredito é a própria população, ela tomar conta da sua própria vida. E, infelizmente, eu não vejo isso nem a longo, nem a médio, nem a curto prazo, porque a gente tem uma população que ela não tem um nível educacional que possa fazer uma revolução social dessa monta. Precisaria realmente de algumas lideranças. E eu estava comentando até hoje mesmo, né, no dia de hoje, eu comentando como está difícil a gente escolher até em quem vai votar. Porque ou o indivíduo se apresenta como eu sou o honesto, mas eu não tenho proposta nenhuma. Ou então ele tem proposta, mas não é honesto, e aí a gente está vivendo um momento muito triste, reflexo de coisa que vem faltando da família em diante. Verdade. O momento realmente é de se pensar e de se dizer sempre que a sociedade tem que se envolver. Ou a sociedade se envolve, no sentido, começando por repudiar esse tipo de gente. Ou eu não quero você porque você não atende a minha expectativa, você não é uma coisa boa. E ir lateralizando esses caras e deixa esses caras para lá, deixa eles seguirem um outro Mesmo assim, isso ainda vai demorar muito tempo. Demorar muito. O senhor imagine mais de 500 deputados, só para citar o exemplo da Câmara. Mais de 500 deputados, se eu não me engano, 527 deputados. Para a gente fazer uma limpeza dessa monta, eu acho uma coisa que vai demorar muito. Muito, muito, muito. E a gente não vê isso acontecer. Infelizmente, sai o pai, entra o filho. Mas é um negócio terrível, um negócio terrível. Eu estou lendo a biografia de um político
José Fouché, ele foi um deputado por ano da Revolução Francesa, e você vê que naquele imbróglio todo, naquela coisa, naquela tempestade, havia corrupção. É porque nunca isso não chegou à tona, mas havia corrupção. Né? Porque a Revolução Francesa, ela houve mudanças rápidas, né, de facções, com muita gente guilhotinada, mudanças rápidas, e havia o fenômeno da corrupção. Mas nós vamos exaurir esse assunto agora. João, e como é que está, meu amigo, o nosso Instituto Médico Legal? Eu queria que você explicasse. O Instituto Médico Legal, você falou que são vários eu vou segmentos. Esclarece isso para a gente, João, como é. Na verdade, o Instituto, ele já é um órgão pertencente a uma estrutura um pouco maior, que é a Perícia Oficial do Estado de Alagoas. A Perícia Oficial do Estado de Alagoas. Da qual eu tive a honra de ser diretor por 2 anos. Certo. A Perícia Oficial, ela é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, certo, assim como é a Polícia Civil, certo. a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Certo. E aí nós temos a Perícia Oficial. Perícia Oficial. O nome é Perícia Oficial, é? Perícia Oficial. Perícia Oficial do Estado de Alagoas. Isso. Certo. Que já está havendo uma intenção de mudança em âmbito nacional para Perícia Oficial Criminal. Para não confundir com aquela perícia do INSS, certo. com a perícia médica do Estado, certo. Que são coisas completamente administrativas, completamente diferentes. Perfeito. E aí essa perícia oficial, ela tem outros institutos. Instituto de Identificação, que além de fazer a emissão das carteiras de identidade, ele tem um viés que pouca gente sabe, que é o viés criminal. Dentro do Instituto de Identificação, nós fazemos análise através de coleta de impressões digitais de suspeitos. A gente vai ao banco de dados do Instituto, joga essas impressões digitais e conseguimos localizar o autor de um determinado crime. Tem o Instituto de Criminalística, que hoje ele cresceu muito nesses últimos anos, ele vem crescendo e me permita falar até dos programas que ele foi beneficiado, né? Por exemplo, o programa de reestruturação da segurança pública em nível nacional, que nasceu com o Brasil Mais Seguro em 2012, 2011, 2012 para cá, reestruturou muito a perícia criminal aqui no Estado. Então, hoje, o Instituto de Criminalística, ele tem perícias internas, perícias externas. As externas são os crimes que acontecem na rua. Na instituição bancária, quando explode um caixa eletrônico, aí a perícia criminal vai lá e faz o levantamento do local. Quando há um homicídio, vai lá e faz o levantamento do local. E a perícia interna, dentro do Instituto de Criminalística, que aí são os laboratórios. O mais recente deles, o laboratório de DNA forense, que é o xodó da perícia, porque sempre foi um sonho nosso ter esse laboratório e ele está funcionando a todo vapor, graças a Deus. E ele é caro, né? Ele é caro, não é coisa barata não. Não é né? coisa barata. O laboratório de toxicologia, eu costumava dizer anos atrás que se você quisesse matar uma pessoa aqui no estado de Alagoas, bastava envenená-la que a gente não ia descobrir nunca. Mas hoje, com o laboratório de toxicologia... Você fala de exame de vísceras? Isso. Então, vísceras, substâncias também encontradas. Então, um copo, um frasco, qualquer coisa encontrada em cena de crime pode ser analisado e determinado, inclusive, a composição química daquela substância. E a documentoscopia, fantástico, como é possível descobrir falsificação de cheque, de nota fiscal, de nota de moeda. Então, é uma coisa que está avançando muito aqui no Estado. E o IML é um dos institutos desse órgão, que é a perícia oficial. Não só o daqui, como o de Arapiraca. Eu tenho realmente um conhecimento maior no IML de Maceió, porque é onde a gente milita. E nós recebemos, bem recentemente, um instituto novo, aqui na parte alta da cidade, no Tabuleiro. Um instituto que não deixa a desejar para os melhores institutos do país. Mas demorou um pouco, não foi? Demorou bastante. É interessante como esse processo licitatório, que é uma coisa que vem para regular a atividade, né, do gestor, acaba travando e não evita o roubo. Isso aqui é uma coisa impressionante. Mas, enfim, nós estamos aí com o Instituto, que foi inaugurado há pouco tempo. Eu até convido o nobre amigo a fazer uma visita quando puder, ele convier.
mas nós temos hoje, por exemplo, um aparelho fantástico lá, que é o scanner de cadáver. Scanner de cadáver? Scanner de corpos. Ele funciona como se fosse aquele scanner de mala dos aeroportos. Certo, certo. Só que ao invés de entrar uma mala, entra uma bandeja com o corpo. E ao passar nessa esteira, a gente tem uma visão de tudo que tiver ao alcance do raio-x. Então, se tiver projétil de arma de fogo, a gente acha. Fraturas ósseas nós vamos chegar. Então, assim, facilita muito o trabalho do perito, porque você já sai daquele scanner com tudo localizado. E antes do raio-x, como é que fazia? Há bem pouco tempo, há muito pouco tempo, nós tínhamos que cortar. E às vezes eu ficava olhando aquela necrópsia e imaginando, meu Deus, eu não estou cortando um bicho. Quando eu estudei medicina legal, que eu estudei medicina legal em 2 cursos, eu estudei medicina legal no curso médico e estudei medicina legal no curso de direito. E eu me lembro que havia uma incisão chamada incisão mentoxifa pública, que era um nome só, para dizer, era complicado aquilo ali. Incisão, e havia um advogado. Ela vem daqui, exatamente, até o púbis. E havia um advogado que ele se arvorava de conhecimento profundo para na audiência dizer assim, excelência, pela ordem. Foi feita a incisão mentoxifa pública, às vezes o juiz desavisado era pego no que a gente chama no contrapé. Meu amigo, aquela audiência se transformava num pandemônio. Foi feita a incisão mentoxifa pública. E ainda é feita. É feita porque tem que explorar as cavidades. De qualquer maneira, assim, a cavidade torácica, abdominal e a craniana tem que ser explorada. Todas as 3 têm que ser exploradas. Sempre? Sempre. É possível deixar... O cara levou um tiro no abdômen. Tem que explorar a cavidade craniana? Não, né? Veja, às vezes, na perícia, acontecem fatos que são bastante interessantes. Eu vou lhe narrar um apenas. Às vezes, aquilo que parece ser, acaba não sendo. E aí eu vou lhe dar um exemplo muito claro isso aí. O indivíduo foi encontrado atropelado. Na beira da estrada, o caminhão passou por cima. E ele estava visivelmente machucado, cheio de fratura, aquela coisa toda. Até o próprio Código Penal, ele permite que você, em constatando claramente aquela circunstância, até a própria necrópsia seja afastada. Aí vamos abrir o crânio. Tinha um projétil de arma de fogo. Eita. Ou seja, no couro cabeludo, onde a gente não podia enxergar, havia uma entrada de um projétil de arma de fogo, depois empurra o indivíduo na BR, na rodovia, e aí o carro passa por cima. Isso às vezes de madrugada, ninguém está vendo. E aí, assim que acontece uma história dessa, se você não abre a outra cavidade. Verdade. Então, assim, é óbvio que passando por um scanner desse, a gente já teria como fazer uma triagem muito melhor e liberar essa situação. Mas não é só para o cadáver. Nós temos aqui também um atendimento melhor também para as pessoas vivas que chegam no Instituto. Né? Então, o Instituto hoje conta com a Sala da Mulher, onde ela vai ser atendida com prioridade. A Sala da Criança, onde tem brinquedos e a gente está pegando muita doação lá de brinquedos e cada criança leva também um brinquedinho para casa. Tem uma sala só para custodiado, para presos, onde a gente tem grade, a gente tem todo um cuidado para fazer aquele exame. Então, assim, o Instituto cresceu muito e está bonito de se ver no bom sentido, no sentido de quem gosta de fazer ele funcionar. Meu caro, e qualquer pessoa, qualquer cidadão pode visitar? Veja, é óbvio que... visitar também para conhecer a dependência e tal. É óbvio que o Instituto, ele tem as áreas restritas para os seus servidores, mas acompanhado de um servidor, e o Dileto Amigo pode me acompanhar? Eu sou curioso, eu vou lá. Mas assim, muito bem estruturado. Onde é que ele fica? Ele fica na Avenida Duval de Góes Monteiro. Eu vou lhe dizer a localização, que é próximo à Bomba do Gonzaga. Certo. Sendo do lado oposto à Bomba do Gonzaga, certo. Nós temos ali uma escola rotariana. Saindo da Duval de Góes Monteiro, pegando essa escola, 3º quarteirão. Eu não sei lhe precisar o nome da rua. Eu estou no 2º plantão apenas lá nesse novo endereço e não vou lhe precisar. Mas aí o site da perícia oficial na internet, ele tem todo o endereço correto. Formalização de cadáver é com vocês também? Não.
A formalização, inclusive, ela nem sempre ela é recomendada. O indivíduo que vai enterrar o seu ente querido... O indivíduo faleceu aqui, mas a família quer levar para o interior do Rio Grande do Sul. Aí merece realmente fazer uma formalização. E aí, apesar da formalização ser um ato de saúde, um ato médico, né? A gente permite que uma empresa especializada entre nas dependências, faça tudo registrado, tudo às claras. Nós temos isso aqui, empresa especializada? Temos. Na verdade, algumas empresas funerárias, elas fazem esse serviço, mas esse serviço é acompanhado também por um médico que assina a responsabilidade técnica da formalização. Ela não é simplesmente, doutor Jerônimo, chegar e injetar formol... Aquilo é gota a gota, né? Então, e na veia. Para que chegue em todas as partes do corpo, inclusive cérebro e tudo mais. É demorado aquilo, né? Demorado, leva pelo menos umas 4 ou 5 horas para fazer. Então, assim, para cadáveres que vão ser enterrados no mesmo dia, é completamente desnecessário. Desnecessário, né? Mas a viagem é importante que seja feita, porque para não causar constrangimento às famílias depois. Quer dizer que nós temos hoje... Ô, João, você conhece o Instituto Médico Legal do Ceará? Eu não tive a oportunidade de conhecer quando uma comitiva foi visitar... Porque eu tenho conhecimento que é de ponta. Quando uma comitiva foi visitar esse instituto, eu já não era mais da direção e estava afastado para exercer lá o meu mandato na odontologia. No entanto, ele, pelos relatos, se assemelha muito ao do Ceará, porque nós fomos beber na fonte do Ceará para tomar esses exemplos e essas questões técnicas serem resolvidas. Então, assim, eu tenho essa ciência de que conheci, inclusive, os diretores de lá, mas, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de visitar. Mas quem foi beber lá na fonte, os médicos legistas que viajaram para lá, trouxeram muitos exemplos do próprio Ceará. A grande dificuldade, doutor Jerônimo, se o senhor me permita, é com tanta tecnologia, nós temos agora um refletor que ele tem um sistema de touch screen, ou seja, eu vou controlar a luminosidade e a temperatura de cor, tudo ali no touch. Aí, qual é a minha preocupação? É a manutenção. Então, a gente também ouve relatos que o próprio Ceará, com toda sua estrutura, já às vezes fica cambaleando por falta de material, falta de manutenção. Manutenção, né? Nós temos hoje uma geladeira para mais de 70 cadáveres. Aqui? Aqui. É uma câmara frigorífica, ela não é mais uma geladeira com porta. Ela é uma câmara. Qual é a minha grande preocupação? É manter tudo isso. Porque se não houver uma manutenção preventiva, a gente vai sempre estar correndo atrás do prejuízo, infelizmente. Sempre com probleminha, né? Sempre no noticiário, né? Sempre. Isso aí é terrível para a gente que gosta daquilo ali, ver um noticiário negativo. Quem é o diretor hoje? Hoje é o doutor Fernando Marcelo de Paula. Ele é médico legista e ele é o diretor do IML. O diretor da perícia oficial como todo é o Manuel Melo, que ele já está nessa função há 4 anos. 4 anos. Desde que nós deixamos lá o Instituto. Então, o perito odontólogo, vou chamar assim, que é o que você faz? Perito, a nomenclatura técnica é de perito odontolegal. Odontolegal. Qual é a área de atuação dele? Pois não. A gente atua tanto no vivo como no cadáver. No vivo, constatando agressão física, por exemplo, e a gente há de convir que toda briga, toda querela, na maioria delas, a gente tem como objeto do trauma a face. O que é muito também comum nos acidentes de trânsito, porque o indivíduo bate o rosto no volante, bate o rosto no assento traseiro. E aí, quando há qualquer trauma de face, aí entra o perito odontolegal para fazer essa constatação. Eu vou lhe dizer uma coisa que pouca gente sabe também. Um preso, ele pode ser agredido dentro do sistema da polícia sem que deixe marca. Então, o indivíduo botar um travesseiro aqui e agredir o rosto dele, externamente não vai ter marca nenhuma. Mas aí, quando o perito odontolegal entra para fazer o exame bucal, a gente pode constatar equimoses dentro da boca. Dentro da boca, né? Então, isso no vivo também tem outra que nós estamos implantando agora, porque nós temos agora um raio-x odontológico também. E a gente está implantando uma coisa que vai ser fantástica, se Deus quiser, funcionando daqui a algum tempo. Poucos meses, eu acredito que 60 dias, que é a perícia de determinação de idade. E na condição de juízo, você sabe muito bem que muitas vezes, saber se o indivíduo tem 17 ou 18 anos faz uma diferença crucial. Muito grande. E a gente sabe que, infelizmente, o crime agora sempre está incluindo um menor.
para responsabilizá-lo dos atos praticados e trabalhar com a lei ao seu favor. E a gente consegue, com um simples exame de radiografias dentárias, fazer a determinação da idade do indivíduo. E também, só para a gente encerrar, nós já esgotamos nosso tempo, e também no indivíduo calcinado, né? Um indivíduo... Esse que não tem identificação. É possível fazer não só pela arcada dentária, que é mais conhecida, mas também colhendo dentes como fonte de DNA. De DNA, né? Maravilha, João. É importante que nós saibamos que hoje nós temos no campo de atuação da medicina legal, vou chamar lato sensu. Quando eu falo medicina legal, eu falo a parte odontológica, a parte médica mesmo e tal. Nós temos um equipamento, né, que atende às expectativas da nossa comunidade. Meu caro João, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por você ter recepcionado o nosso convite, ter vindo bater esse papo. E nós vamos nos encontrar mais vezes por aqui. Satisfação é talvez nossa. Numa mesa redonda. Você realmente nos eleva. Eleva, quando eu digo nos eleva, eleva o nosso estado, o estado de Alagoas, no seu campo de atuação. Muito obrigado. Agradecer o convite. Muito obrigado. Meus caros telespectadores, muito obrigado sempre pela essa audiência, senhores e senhoras, esse acompanhamento. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.